Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos continuar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 5 agora, nos seus versos de 13 a 15. Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede a graça, a misericórdia, o privilégio de podermos ouvir a Tua voz. Sermos instruídos, ó Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, eu também oro por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Esteja, Senhor, abençoando a cada um e dando, Senhor, o Teu conforto, ó Deus, nesses momentos tão difíceis. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Como os irmãos bem sabem, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas vem, sobretudo, responder acerca dos gentios serem circuncidados. Na verdade, é uma volta à prática da lei cerimonial. E neste capítulo, e especificamente nesses versos de 13 a 15, ele agora vai tratar acerca desta liberdade, desta consciência. Na verdade, estar em Cristo é ser livre, e não é desprezando a lei, mas sim ser livre do jugo da lei. E essa consciência traz também uma liberdade de não ser mais atraído pelas vontades da carne, mas sim pela vontade do Espírito. A partir do verso número 13, diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Perceba que aqui, então, ele trabalha essa ideia de liberdade. Essa liberdade para não ser usada como libertinagem, né? Porque vós fostes chamados para a liberdade. Esse chamado aqui não é um convite, mas é um chamado de uma convocação. Ou seja, no ato regenerativo, eu fui chamado, eu fui atraído por Deus, eu fui intimado por Deus a estar em sua presença. E este chamado, fomos chamados à liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade de consciência. Fomos libertos do pecado, da condenação. Então perceba que esta liberdade não está relacionada a fazermos aquilo que quisermos, mas sim agora temos a consciência de observarmos o nosso estado de escravidão. E agora temos a potencialidade de escolhermos aquilo que agrada ao próprio Deus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui, a carne não é a carne de fato, mas sim esta liberdade não sendo libertinagem. Ou seja, o fato de sermos libertos do jugo da lei não nos dá o direito de fazermos aquilo que quisermos e vivermos de forma promíscua, pois muitos pensam que a concepção, por exemplo, da eleição dá ao indivíduo total liberdade de fazer aquilo que bem entender, e ele pode fazer isso porque ele já está eleito, então ele não perde salvação. Mas este pensamento já é um pensamento daqueles que nunca foram salvos, mas que pensam estar salvos, ou seja, os convencidos, mas não convertidos. E ele continua ainda por essa questão, verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, então, ele estabelece essa concepção do amor, lembrando que amor não é sentimento, amor é uma ação. Essa concepção de sentimento, ela não é compreendida no texto, mas sim uma concepção de amor.
E a ideia aqui é este peso que se era colocado sobre aqueles que eram convertidos e pesos além da medida. E, na verdade, nós devemos amar, ter atitudes amorosas e não terem atitudes que muitas vezes são de julgamento, são atitudes de peso, quando muitas vezes o próprio Deus não estabelece certas regras. E é nesse contexto. Verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, aqui ele vem uma concepção de que aqueles que se autodestroem, na verdade, aqueles que destroem uns aos outros, e aqui é uma crítica àqueles que julgavam os outros irmãos pela não circuncisão ou não observarem o peso da lei. Na verdade, eles estão destruindo o próprio corpo, ou seja, é como se uma mão ela fosse ao encontro do próprio ouvido ou do próprio olho e buscasse destruí-lo. Perceba que nós somos membros de um só corpo, nós somos uma unidade e nós não podemos nos autodestruir como corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, há algumas reflexões importantes é que nós, primeiramente, precisamos compreender que a liberdade em Cristo não é a ausência de lei, não é a ausência da observância da lei, mas sim é entender que esta lei não tem poder condenatório sobre nós. E mais ainda, a liberdade de consciência também nos chama a ser muitas vezes aquele que se priva de algo lícito em detrimento do outro irmão. E uma outra concepção é que nós devemos ter sempre a mentalidade de um corpo, de uma unidade. E muitas vezes nós estamos destruindo uns aos outros, julgando uns aos outros, e nós devemos evitar esse tipo de comportamento. Que Deus assim os abençoe, que Deus os faça cada vez mais perseverar na sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando essa breve reflexão. Santo, eterno, bondoso, maravilhoso Deus, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Nos faz entender, ó Deus, a liberdade que há em Cristo, a liberdade de consciência, da qual não somos mais condenados pela lei, mas ao mesmo tempo também devemos observar a lei, não para obter a salvação, mas como reflexo da própria salvação. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.